Aqui começou já? Boa noite, pessoal. Professor Fred na área. Quem tá aí no Instagram, nós vamos já começar daqui 3 minutos nossa live lá no YouTube, a página do Professor Fred, ok? Então todo mundo que tiver aí, Carlos, Liamara, vamos para a página do Professor Fred no YouTube. Uma super aula ao vivo agora. Placas oclusais. Nós vamos falar de tratamento de DTM, né? O que devemos fazer, como vamos confeccionar as placas oclusais, quais as indicações, ok? Boa noite a todos que estão chegando aqui no YouTube. Boa noite, Ângela. Um grande abraço. Beleza pura, meu brother. Rafael, Ana Cecília. Vamos junto lá pro YouTube, pessoal. Eliane. Professor Fred tá lá no YouTube com uma aula ao vivo agora, ok? Vamos junto lá pro YouTube. Larissa, boa noite, Larissa. Um grande abraço para você, viu? Satisfação tê-la por aqui. Tudo bem aí? Já concluiu os trabalhos do doutorado? Como é que tá? Espero que possa estar tudo andando bem para você aí, viu? Beleza? Ana Cecília, lá no YouTube, tá? Estamos lá no YouTube. Quem tiver aí no Instagram, vamos junto com o Professor Fred no YouTube, beleza? Hoje vamos falar de DTM, placas oclusais. Um assunto muito pertinente, né? Um assunto clínico, um assunto extremamente importante, tá, pessoal? Vamos juntos aqui no YouTube, beleza? Vamos que vamos, né? Nós vamos falar aí sobre considerações clínicas relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento das DTMs. Robson Moscardini, Raquel Cirilo. Vamos lá no YouTube, vamos juntos para lá, ok? Jairo Miranda Freitas, beleza? Boa noite para você. Carlos Eduardo, boa noite também. Todos os colegas que estão aí no Instagram, vamos juntos para o YouTube. YouTube lá na página do Professor Fred Goiatá, ok? Sim, em breve você defende, Larissa, com certeza. Comunica a todos nós aí, viu? Fico muito feliz com todo o desenvolver de vocês. Joãozão, meu amiguinho Rafael, vamos embora pro YouTube. Dicas do Fred, boas dicas hoje. Sônia, também lá no YouTube. Vamos junto. Kátia Pereira pro YouTube, ok? Nossa super live de quinta-feira, né? Nossa live que já virou tradição. Nossa super live no YouTube, beleza? Então hoje falando de considerações clínicas relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento das DTMs, beleza, pessoal? Então quando nós falamos em DTM, quando nós falamos em placas oclusais, né? É muito importante nós entendermos que as placas oclusais são uma realidade hoje nos consultórios, né? Mas ao mesmo tempo que é uma realidade nos consultórios, o que eu tenho observado, pessoal?
que eu tenho observado? É uma realidade nos consultórios, mas que boa parte dos profissionais tem muita dificuldade, né? Tem muita dúvida em como confeccionar, qual a placa ideal, de que forma que nós vamos fazer, para que situação clínica ou para quais situações clínicas nós vamos indicar. É isso? Mas como tudo, a base de tudo, nós começamos com a nossa oclusão, né? Nilda, vamos para o YouTube agora, professor Fred ao vivo. Boa noite, Astir, boa noite, Kátia Pereira, obrigado pela presença de vocês. Então, pessoal, é muito importante que nós tenhamos em mente os conceitos oclusais, né? Hoje nós fizemos uma postagem no Instagram sobre a sopa de letrinhas da oclusão. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu sempre falo sobre isso, né? Ali é o alicerce da odontologia, né? As bases da odontologia são a oclusão e a adesão, né? Falamos terça-feira de adesão, falamos de adesivos e hoje estamos aqui discutindo oclusão. Muito importante que a gente lembre desses contatos, né? Os contatos funcionais ideais, né? Os dentes posteriores foram feitos para suportar forças verticais e para desenvolver as forças verticais de mastigação, e os dentes anteriores foram desenvolvidos para realizar as guias de desoclusão, né? Então, a esse conceito amplo de oclusão funcional ideal, nós denominamos também de oclusão de mútua proteção. Essa oclusão tem que ser a oclusão que nós, profissionais, vamos buscar, né? Principalmente nos nossos tratamentos em dentística, em prótese fixa, em prótese sobre implantes, quando o paciente tem dentes associados, né? E como nós falamos ontem na live do livro, eu, professor André, quando nós temos pacientes edêntulos totais e edêntulos parciais classe 1 de Kennedy com grande extremidade livre, nós vamos aplicar a oclusão, os conceitos de oclusão balanceada bilateral, correto? Muito importante nós entendermos o que é um trauma ou uma interferência oclusal, né? Trauma, eu sempre digo que é num sentido vertical, é um primeiro contato quando o paciente fecha a boca numa posição mais posterior e superior, né? Aquele primeiro contato nós chamamos de trauma oclusal, né? E interferências oclusais são interferências nos movimentos de desoclusão, né? Nos movimentos de lateralidade, nos movimentos de trabalho ou no lado de balanceio, tá certo? Muito importante nós entendermos isso. Da mesma forma, pessoal, nós não podemos desconectar, né? Nós não podemos desconectar do que hoje a odontologia nos apresenta. Do que hoje a odontologia nos apresenta, né? O que a odontologia nos apresenta hoje? Podia colocar aqui, ó. Pera aí. Só um minuto. Aguenta aí, pessoal. Aí, meu assistente aqui. aí, ó, bonitinho. Dá um oi pra galera aí. Salve, salve. Aí. E aí, pessoal, nós não podemos dissociar do que a odontologia hoje nos apresenta, tá? Doutor Alexandre, Ademar Cida Azevedo, vamos lá pro YouTube. Tô ao vivo no YouTube com uma super aula para vocês, tá? Com projeção, com casos clínicos, beleza? Pra gente discutir. Então não podemos dissociar hoje do que a odontologia nos apresenta, pessoal, que são os pacientes cada vez mais que realizam bruxismo
e apertamento dental, né? Hoje, cada vez mais, e de hoje para adiante, cada vez mais nós teremos pacientes com apertamento dental e bruxismo. Ok? Flávia, Lelis, YouTube, professor Fred no YouTube agora ao vivo. Bora lá junto com a gente, ok? E todos vocês que estão aí no Instagram. Então, pessoal, nós vamos tratar esses pacientes, né? Que realizam o bruxismo e o apertamento, porque o bruxismo e o apertamento, o principal fator etiológico é o eixo 2, né? É o estresse que o paciente tem e normalmente ele descarrega nos dentes, ele aperta ou range os dentes. E para esses pacientes nós vamos ter que fazer intervenções restauradoras, das mais diversas possíveis. Desde um dente fraturado, até uma restauração direta em resina, ou até mesmo uma faceta laminada, uma lente de contato, uma remodelação estética em resina composta. Então é extremamente importante que nós possamos realizar um tratamento prévio e muitas vezes uma proteção ao final do tratamento. Então não temos como dissociar essa questão hoje, né? Está presente nas nossas vidas os pacientes que fazem bruxismo e apertamento. Ok? Beleza? Vamos junto, Lelis, vamos junto, Brenda, vamos, Felipe Bueno. Cruzeiro na segundona aí que ficou apertar dente. É isso daí, Lelis. Exatamente. Ontem atendi uma paciente com fratura por apertamento. Tá aí o João. Essa semana, João, eu atendi um paciente. A semana passada eu atendi 2 pacientes com fratura por apertamento, né? Eu atendi uma paciente há 2 semanas atrás com uma fratura de uma cúspide lingual, onde foi restaurado com uma Onlay de IMEX. E no ato eu perguntei para a paciente, você está apertando dente? Você usa a placa? A paciente virou para mim e falou assim, eu aperto o dente e uso placa. Eu virei para ela e falei assim, pois traz a placa para eu ver. E ela me trouxe uma placa de silicone. Não adianta nada, absolutamente nada. Placa de silicone não funciona para apertamento. Placa de silicone é para clareamento dental, ok? Placa de acetato é um paliativo por algum tempo. A placa que nós devemos realizar para os nossos pacientes são placas de resina acrílica termopolimerizável, ok? Mas obviamente cada uma com uma função, que é isso que eu quero discutir com vocês. Qual é o objetivo? O que você quer com essa placa? Primeiro você tem que entender o que você quer. Você está indicando para quê? Para tratar DTM ou para proteger os dentes? Né? Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Tá bom? Ellen Brito, Felipe Bueno, Ralph, Laura. Estou no YouTube agora, ao vivo. Aula ao vivo. Vem junto com a gente, ok? E aí, pessoal, nós vamos ter que analisar também a parafunção muscular, né? Toda a situação de bruxismo ou apertamento dental tende, né, a ocasionar, né, ou levar a uma parafunção muscular. Porque o bruxismo e o apertamento não é algo fisiológico, é algo parafuncional. Então, se é parafuncional, está levando a um estímulo muscular e a um trabalho muscular fora do que é a função. Ok? Alexandre Fátima, bora pro YouTube. Eu tô lá no YouTube agora com uma super aula ao vivo sobre DTM e placas. Beleza? Vamos junto. E nós temos que fazer um diagnóstico e um tratamento clínico. Tá certo? Muitas vezes o tratamento, pessoal, é placa primeiro,
para resolver a dor muscular, para tratar a parafunção muscular. Depois da placa, é remodelar a guia anterior, que os dentes anteriores foram desgastados. Aí muitas vezes nós vamos remodelar essa guia anterior com resina composta e depois nós vamos ter que fazer a placa de novo. Né? Então é um processo. Eu preciso de diagnosticar o problema do meu paciente para daí eu propor a ele um tratamento clínico correto. Né? E digo para vocês sem sombra de dúvidas, pessoal, eu trabalho com pacientes, eu atendo pacientes com DTM, né? Coordenei serviço de DTM em Vassouras, onde eu fui professor por quase 17 anos, se não me engano, quase 15 anos. A maior parte dos pacientes, né, que irão nos procurar, a maior parte dos casos o tratamento é clínico. Então nós precisamos estar preparados, né, para atender esses pacientes. Tá certo? Preparados e bem informados, né? Para que a gente possa fazer uma placa que traga benefícios para o paciente. Tá certo? E que não traga problemas para o paciente. Tá certo? Então vamos lá. Renata Guerra, obrigado pela presença, viu? Um abraço para vocês aí. Então, oclusão funcional ideal, o que é? O máximo de contatos oclusais quando o paciente abre e fecha a boca. Contatos homogêneos e simultâneos, bem distribuído, com o maior número de contatos nos dentes posteriores e nos dentes anteriores um contato mínimo. Dente anterior não pode ter porrada, dente anterior não suporta força vertical como os dentes posteriores, né? Dente anterior tem uma raiz, dentes posteriores, via de regra, são 3 ou 2 raízes, né? Então, dente posterior suporta força vertical, dente anterior suporta força horizontal, ok? Quem tá aí no Instagram, vamos lá para o YouTube. Estou ao vivo no YouTube agora. E, obviamente, que além dos contatos bem distribuídos num sentido vertical, num sentido horizontal, eu preciso das guias de desoclusão. E aqui vai a primeira dica do Fred da quinta-feira. Pessoal, guardem isso. Guias de desoclusão. É a coisa mais importante da oclusão. É a coisa mais importante da estabilidade oclusal. Ok? Vocês têm que buscar isso nos pacientes de vocês. E vocês têm que identificar isso nos pacientes de vocês. Tem que fazer parte do exame clínico de vocês. Sabe por quê? Porque se o paciente não tem guia de desoclusão, qualquer problema que o leve a uma situação estressante e esse paciente comece a ranger os dentes, se ele não tem guia de desoclusão, ele tem grandes chances de ter sintomas de DTM. Ele tem grandes chances de ter cansaço, dor por cansaço muscular, por hiperatividade muscular. Pessoal, a guia de desoclusão é algo fundamental. Se o teu paciente não tem guia de desoclusão, é porque muito provavelmente esse paciente desgastou os caninos ou desgastou os incisivos centrais e você, como profissional, tem que ter a obrigação e o papel de informar ao seu paciente e sugerir que seu paciente faça a restauração ou a remodelação da guia anterior, e isso nós vamos fazer com resina composta. Né? No meu primeiro curso online, no Descomplicando a Odontologia, tem uma aula sobre isso.
Eu já fiz uma live para Cuser, um webinar para Cuser. Tá no site da Cuser. Remodelação estética da guia anterior com resina composta. Tá? O que hoje muita gente tem denominado como lentes de resina, eu já falei aqui também em outras lives, eu denomino de remodelação estética dos dentes anteriores e superiores. E não é um facetamento total dos dentes. É um acréscimo de resina nas faces incisais. Tá certo? Eu não preciso colocar resina onde eu não devo colocar resina. Eu vou colocar resina para criar uma desoclusão para o paciente. Isso é fundamental. Tá certo? Um abraço, Carmine. Boa noite para você, viu, meu caro? Ontem eu torci para vocês, mas infelizmente com aquele cidadão de centroavante vai ficar difícil para vocês, viu? Aquilo ali é master do Fluminense. Tem que botar a molecada para jogar. Todos vocês aí, ó. Diego, meu amigo de BH, Fernanda, Adriana Sato, Tadeu, Professor Fred no YouTube na quinta-feira. Vamos junto, ok? Obrigado, hein, Tadeu? Obrigado pela notícia aí, Vascão 1-0, obrigado. Vai me mandando essas notícias aí, ok? E aí, pessoal, depois que eu identifiquei se meu paciente tem as guias de desoclusão, sensacional. Se ele não tem, eu tenho que propor ao paciente a remodelação da guia anterior. É o meu xará, né, Carmine? Mas tá igual eu também, olha aqui pra você ver, ó. Eu já tô pro Master, já, ó. Esse meu xará também tem que ir pro Master, só vai enganar o Fluminense mesmo. Olha pra vocês verem que situação, pessoal. É isso que nós estamos vendo hoje, né? É esse tipo de paciente que nós estamos vendo hoje. Um paciente de 46 anos de idade, né? Com todos os dentes íntegros, né? Não tem endodontia em nenhum dente e me procurou para restaurar os dentes, né? É um bruxista severo, felizmente não tem dor muscular, felizmente. Não tem dor muscular, porque nem sempre o paciente que range e aperta dente vai ter dor. Mas uma boa parte tem dor muscular. Então esse paciente não tem dor muscular. É um paciente que tem uma capacidade adaptativa alta. Uma capacidade adaptativa alta aos estresses do dia a dia. Ele descarrega nos dentes, mas ele não tem dor. Tá certo? Então para esse paciente, nós podemos executar um tratamento restaurador. Porém, ao terminar o tratamento restaurador, a placa é obrigatória e terá o objetivo de proteger as restaurações que eu fizer. Ele não tem refluxo, João. Isso daí foi desgaste dental. Esse paciente passou por um processo na vida dele muito traumático, tá? E superou, né? Superou e aí nós precisamos restaurar e depois de restaurado proteger com uma placa. Olá, Vera, obrigado pela presença, viu? Olha para vocês verem. O paciente praticamente tem os preparos de onlay pronto, né? Literalmente, os preparos de onlay pronto. Nós vamos restaurar os dentes posteriores, vamos levantar um pouquinho a dimensão vertical dele, dentro do espaço funcional livre, que eu já dei essa dica para vocês, em uma das minhas dicas, né? Eu falei sobre espaço funcional livre, falo muito sobre espaço funcional livre, dimensão vertical de oclusão e relação cêntrica e dimensão vertical de repouso no nosso segundo curso online, tudo sobre PT e PPR, né? Tem muitos de vocês que estão com a gente, ok? Fundamental, pessoal, nós termos esse conhecimento de oclusão, a nossa sopa de letrinhas da oclusão.
Tem que estar junto com a gente. Né? Ana Carnevale, Gile, né? Jonathan, Alisson, professor Fred agora no YouTube com uma super aula ao vivo, ok? Felipe, tem um amigo com 26 anos com a mesma situação desse caso. Felipe, eu digo para você que está cada vez mais frequente nós atendermos pacientes jovens nessa situação, né? Pacientes cada vez mais jovens com alta taxa de desgaste dental, tá certo? Muito importante nós discutirmos sobre isso, né? O que fazer com esses pacientes? Será que se você restaurar a boca toda desse paciente e não tiver uma proteção com as placas oclusais, essas restaurações vão ficar em boca? Né? Tem visto transformações absurdas, né? Mudanças dentais, transformamos os dentes com 10 lentes, com 10 facetas de resina, 7 horas de consulta, 15 horas de consulta, ninguém fala nada sobre placa, ninguém fala nada que os pacientes rangem dentes, dá tudo certo, né? A realidade é um pouco diferente, ok? Raunan e Catiele, estamos lá no YouTube, tá bom? Ao vivo. E aí, pessoal, casos como esse que vocês estão vendo, desgaste dental, um paciente que range os dentes. E aí vocês podem notar que as incisais dos dentes estão na mesma linha. É aquele sorriso teclado de piano que nós chamamos, né? O que nós temos que fazer? Remodelar essa guia anterior e placa. Carol Gontijo, Deise Búzios, Cláudia Ruiz, boa noite para vocês. Maria Glister, boa noite. Professor Fred no YouTube agora. Eu abri aí ao vivo no Instagram para chamar vocês para o YouTube, tá bom? Vamos lá para o YouTube que vocês vão ver a aula com slides, com casos clínicos e tudo mais, tá bom? Exatamente, Carmínia. Não é só estética. E Felipe, o tratamento medicamentoso ajudaria a diminuir o apertamento? Na verdade, Felipe, os pacientes que têm apertamento e bruxismo são pacientes que têm alto nível de estresse, né? O tratamento para esses pacientes tem que ser multidisciplinar, tá certo? Tem que ser odontologia, tem que ser fisioterapia muitas vezes quando o paciente tem muita dor muscular e tem que ter um tratamento associado a um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, tá certo? Eu acho que uma psicoterapia resolve mais do que um tratamento medicamentoso, tá bom? E nós precisamos conversar isso com o paciente, porque o paciente vai procurar a restauração dos dentes. E para que a nossa restauração tenha longevidade, esse paciente precisa ser tratado. E o tratamento não é só restaurar dente. É restaurar dente, é colocar uma placa protetora e conscientizar o paciente de que ele precisa resolver os problemas que o estressam. E muitas vezes esse papel não é do dentista, esse papel é do psicólogo, é do psicanalista, é do psicoterapeuta, ok? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um diagnóstico, nós fizemos o diagnóstico, o paciente range os dentes, o paciente nos relata, fala, eu sou muito estressado, a minha vida é muito estressante, eu ranjo os dentes, eu aperto os dentes, né? Eu tenho dificuldade para dormir. Fiz o diagnóstico clínico. Tá óbvio que o paciente desgasta dente. O que eu vou fazer? Moldar modelo de estudo e enceramento diagnóstico, né? Como vocês estão vendo aí. Posso mandar para o protético encerar para mim? Posso. Eu mesmo encero meus casos, tá? Eu mesmo, na remodelação estética da guia anterior, eu mesmo com um gotejador elétrico vou lá e encero meus casos, né? Como eu disse a vocês, eu não faço faceta de resina para devolver a guia anterior. Eu faço remodelação incisal, tá certo? É isso que eu faço para esses casos.
Faceta direta, faceta em cerâmica, são para outras necessidades. Se no caso do paciente ele fraturou o dente, ele tem dente escurecido, ele tem várias restaurações, aí eu cogito a possibilidade de fazer facetas ou coroas totais. Tá bom? E aí, pessoal, nós vamos simplesmente remodelar a guia anterior desse paciente. Então a guia que ele não tinha, porque ele desgastou os incisivos, ele desgastou a incisal dos dentes anteriores, é isso que eu tenho que me preocupar primeiro. Primeiro eu tenho que fazer a proteção. O que é a proteção? As guias. Um beijo, meu amor. Sempre multifatorial, Vera. Sempre multifatorial. Estela, que surpresa boa, Estela. Obrigado pela sua presença. Vic Santana, obrigado, boa noite. Professor Fred está ao vivo no YouTube agora. Vem junto comigo lá. Vai lá na minha página, Professor Fred Goiatá, com uma aula agora de placas oclusais, ok? Um abração para você, Estela. Um abração para todos aí de Mendes, né? Pertinho de Vassouras, onde passei boa parte da minha vida como docente, ok? Então, os conceitos de oclusão, para que nós possamos relembrar, né? Oclusão é a relação entre dentes da maxila e da mandíbula em contato funcional determinado pela atividade mandibular, né? Então, quem faz o movimento mandibular são os músculos, né? Um abração para você também, Estela. Obrigado, Maria do Socorro, boa noite. Celso Mauro, boa noite também. Então, pessoal, quem faz os movimentos mandibulares são esses músculos que vocês estão vendo aí na tela, né? É o temporal, é o masseter, é o pterigoideu medial, que é também chamado de masseter interno, que é o pterigoideu lateral superior e inferior. Então, quem faz os movimentos mandibulares são os músculos. Obviamente, se o paciente faz apertamento ou bruxismo, são esses músculos que vão atuar e esses músculos que estarão em parafunção. Então, o paciente vai sempre queixar de dor na região desses músculos. O paciente vai botar a mão na cabeça e vai fazer assim: eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita dor aqui na face, eu tenho dor na região do pescoço, eu tenho dor no ouvido. Então são os músculos que são suspensórios da mandíbula. A mandíbula abre e fecha, o paciente aperta pela função dos músculos. O paciente range, quem movimenta é a mandíbula, pela função dos músculos. Então sempre o paciente vai relatar dor na região dos músculos da mastigação. Tá certo? E sempre lembre disso que eu falei. Apertamento e ranger é parafunção. Não é fisiológico. Tá bom, pessoal? O que é fisiológico não leva o paciente à dor. O que é parafunção leva o paciente à dor. Ok? Vanessa Dani Prata, professor Fred está agora no YouTube ao vivo, tá? José Neto, feita a placa, qual o período para renová-la? José Neto, depende muito de cada paciente, viu? Depende muito da intensidade do apertamento e do bruxismo. Mas o que eu aconselho vocês? Eu aconselho que vocês acompanhem esse paciente pelo menos a cada 6 meses. Tá certo? Se não for possível, a cada ano. E avalie a placa, avalie os contatos da placa, né? Avalie, a placa tem que ser sempre lisa, né? Se tem o máximo de contato distribuído em toda a placa, o máximo de contato, ok? Isso é muito importante vocês sempre fazerem essa análise, tá? E aí, pessoal, vocês podem observar um caso, por exemplo, né?
de uma paciente que eu remodelei os dentes dela de canino a canino com resina, com a função de devolver a guia que essa paciente não tinha. Então, se vocês observarem, ela tem uma protrusão com os dentes anteriores e superiores. E quando ela joga a mandíbula para frente, não pode ter contato nenhum lá atrás. Essa paciente não tinha essa condição. Aí nos dentes dela de canino a canino tem resina. Tá certo? E aí, pessoal, além desses conceitos, tá, de desoclusão, de movimentos mandibulares, de músculos, eu tenho que lembrar desses outros dois conceitos, né? Que é o conceito de RC, também chamado de relação cêntrica, e o conceito de MH, que é máxima intercuspidação habitual. Relação cêntrica é uma posição músculo-esqueletal, que não depende de dentes. Então essa posição é a posição ideal para quando nós formos reabilitar o paciente com prótese total, com PPR classe 1 e classe 2 de Kennedy, né? Com protocolo de Brånemark, com overdenture, né? Com ortodontia, com ajuste oclusal. Então essa posição tem que ser RC. Agora, quando eu vou fazer restaurações diretas, quando eu vou fazer uma coroa, quando eu vou fazer uma ponte fixa menos extensa, tá? Que posição que eu vou reabilitar o paciente? MH. Por que MH? Porque MH é quando o paciente tem dentes para ser uma referência de abertura e fechamento. Quando o paciente não tem dentes, eu não tenho referência de abertura e fechamento. Tanto é que eu já falei para vocês em outras lives passadas e falo no curso de PT e PPR que a técnica para registrar o paciente classe 1 e 2 de Kennedy e o paciente é dentro do total é a técnica da bolinha. Para que eu possa conduzir o paciente para a RC. E tenho certeza absoluta que boa parte de vocês já fizeram essa técnica. E se vocês gostaram da técnica da bolinha para registrar RC, manda um joia para o professor Fred aí ou manda palminhas, ok? Professor Fred fica feliz. Ou manda coração, beleza? Eu gosto de ver que vocês estão podendo aproveitar as dicas do professor Fred, tá bom? Mila Cristina e quem tiver aí no Instagram, bora pro YouTube. Aula ao vivo agora de oclusão, de DTM e de placas oclusais, ok? Isso que vocês estão vendo é MH, máxima intercuspidação habitual, ok? O que é máxima intercuspidação habitual? Você vai pedir para o seu paciente, pega uma água para mim, filho. Você vai pedir para o seu paciente abrir e fechar a boca, ele abre e fecha a boca várias vezes na mesma posição. Então é uma posição que ele aprendeu, é uma posição que ele tem referência nos dentes dele. Isso é máxima intercuspidação habitual. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, que talvez vocês vão se surpreender, mas é uma fala importante. Quando você vai fazer uma prótese, duas coroas, uma de cada lado, ou duas onlays nos dois molares ou nos dois prés, o que acontece, pessoal? Você vai fazer em MH. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, não precisa de registro de cera. Não precisa de registro oclusal. Basta você moldar a boca toda inferior, né, o molde com silicone de adição do preparo das duas coroas, boca toda, não molde pedacinho de boca, e molde superior antagonista com alginato a boca toda. A hora que o protético vazar os modelos, o próprio contato dos dentes, o próprio engrenamento dental é a referência de MH dele.
Então essa história, você não vai me mandar um registro de cera? Você não vai me mandar uma mordida de cera? Não existe isso. Tá certo? Aliás, o termo mordida de cera tá errado. Né? Quando o Protete pedir mordida de cera, você pega um pedaço de cera e dá uma mordida. O termo é registro oclusal. E registros oclusais nós só fazemos quando nós vamos reabilitar vários dentes e principalmente quando eu vou instituir uma posição de relação cêntrica. Aí eu tenho que fazer registro. Deu para entender, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei? Todo mundo que está no Instagram aí, pessoal, página do Professor Fred Goiatá no YouTube agora. Vem junto comigo. Vocês estão perdendo, tem um monte de caso clínico legal. Então vocês estão vendo esse caso, pessoal? Essa posição que esse paciente está, essa posição que vocês estão vendo aí agora, é MH. É a MH que esse paciente, que a fisiologia muscular dele criou ao longo dos anos. Ok? Essa posição dele é MIH. Ok? Aí nós vamos agora conduzir essa mandíbula para posterior e superior, e essa é a posição de RC. Ok? Tá certo, pessoal? Quando o paciente vai perdendo os dentes na boca, a mandíbula vai mudando a posição para encontrar o máximo de contatos oclusais. O que é isso? O máximo de contatos oclusais. MIH. Mas é essa posição que eu vou reabilitar o paciente? Não. Ele não tem dentes posteriores. Ele não tem referência oclusal. Então tem que reabilitar ele em RC. Ok? Astir, reformule a pergunta aí que eu não entendi o que você quer que eu repita. Tá? Manda a pergunta aí de novo no chat que eu repito para você. Ok? Então esse paciente não tem dentes posteriores, vocês estão podendo ver. Ele não tem memória de abertura e fechamento. E aí nós vamos registrar esse paciente em RC. Vamos pedir para ele colocar a língua lá no céu da boca e vamos conduzir a mandíbula dele. Né? Não vamos manipular, nós vamos conduzir. Né? O mesmo conceito da técnica da bolinha. Né? Então nesse paciente nós vamos fazer um plano de orientação inferior, um plano de orientação superior, com resina acrílica e cera, né? Cera 7. Vamos colocar a bolinha de cera lá no céu da boca e vamos pedir para esse paciente procurar a bolinha de cera com a ponta da língua. E aí nós vamos fazer para ele a técnica da registro em RC pela técnica da bolinha. Ok? Como eu já divulguei várias vezes para vocês aqui. Tá certo, pessoal? Então, muito importante esses conceitos que vocês estão vendo nesse slide. O tipo de contato oclusal influencia o controle neuromuscular da posição mandibular. Então, cada vez que o paciente vai perdendo dentes, os contatos oclusais vão mudando e, obviamente, quando se muda os contatos oclusais, há uma informação para o cérebro através da propriocepção que tem nas raízes e o cérebro dá um comando para os músculos. Ó, desvia a mandíbula um pouquinho para frente, porque nós perdemos os molares. Você desviando a mandíbula um pouquinho para frente, vai encaixar mais dentes, né? Eu vou ter um encaixe maior dos dentes. Ok? Beleza, pessoal? Nós vamos tentar resolver aqui, viu, Felipe e Vanessa? Vamos tentar resolver aqui por que está travando.
Me diz aí, pessoal, como é que tá aí? Manda uma mensagem pro Fred aí. O que vocês estão observando aí? Mas eu só tá dando um problema que a live tá travando. Olha aí. Ué. Como é que tá aí, pessoal? Ué. O Wi-Fi tá certo aqui. Matheus. O Wi-Fi tá certo aqui, velho. Tá no Instagram, Kátia Pereira? Travou, entrei no Instagram, doutora Sônia. Ah lá, você tá falando. O pessoal que tava no YouTube falou que YouTube travou. Instagram tá ok. Você quer continuar no Instagram e eu resolvo aqui no YouTube, depois eu te devolvo? Pode ser. E aí? Vasco 2-0. Parou a imagem. Estamos resolvendo. Vasco 2-0, pessoal. Tô informando para vocês aí, tá bom? Nós vamos tentar resolver aqui, beleza? Ué, tá na internet da sala. Normal. Para mim travou aqui também, ó. Então o YouTube tá travado. Olha o quê? E aí, pessoal, a posição mandibular, Tá da sala. né? Ela vai ser determinada pelos contatos oclusais, né? Ela vai ser determinada pelos contatos oclusais, tá? Então eu vou repetir aqui, Kátia Pereira. Travou quando você falou que quando os pacientes perdem os dentes, a mandíbula se movimenta para encontrar mais contatos, né? Vamos lá. Quando o paciente perde os dentes posteriores, né, ele perdeu os dentes posteriores, perdeu a referência de estabilidade mandibular, cada dente que ele vai perdendo e perdeu a estabilidade, ok? Perdeu o suporte para a mandíbula. O que vai acontecer? Há uma informação para o sistema neuromuscular, né? Para o cérebro reconhece aquela mensagem, né? E dá um comando para os músculos. O que o músculo faz? Joga a mandíbula para frente. Movimenta a mandíbula. Movimenta a mandíbula para quê? Para buscar uma estabilidade que se perdeu, né? Então a mandíbula vai buscar uma estabilidade, os músculos vão conduzir a mandíbula e os dentes que o paciente tem na boca vai suportar a mandíbula em fechamento. Por isso que um paciente que não tem estabilidade posterior, né, que não tem os dentes posteriores dos dois lados, ele tende a jogar a mandíbula para frente. Não, mas eu tava na cozinha. Certo? Ele tende a jogar a mandíbula para frente. Certo, pessoal? Então é muito importante nós entendermos isso. A posição da mandíbula, se ela tá para a direita, se ela tá para a esquerda, se ela tá para frente, se ela tá para trás, a posição mandibular é influenciada pelos contatos oclusais. Ok? A posição mandibular é influenciada pelos contatos oclusais. Tá? Então são os contatos oclusais que irão estabilizar a posição da mandíbula. Não, tá bom. Tá? Isso é fundamental. Ô pai, Matheus, só preciso de continuar no Instagram só pra resolver rapidão. Ele já mandou no chat aí. Que vai resolver. Então, pessoal, nós estamos tentando resolver aqui o problema que deu no YouTube, tá? E eu vou continuando aqui com vocês no Instagram, tá bom? A partir daí, pessoal, a partir desse novo posicionamento mandibular, né?
Quem que vai manter essa mandíbula para frente? Né? Num paciente que perdeu todos os dentes posteriores. Quem que está mantendo essa mandíbula para frente? Os músculos. Né? Então são os músculos da mastigação que mantém a mandíbula para frente. Né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque se associado a esse novo posicionamento mandibular, nós tivermos ainda um apertamento dental e um bruxismo, esse paciente vai ter muita dor. Porque o músculo está estirado tentando manter a mandíbula para frente. Então isso é muito importante de vocês entenderem. E quando eu falo lá na PPR que precisa de fazer prótese de transição para restabelecer a dimensão vertical e a relação cêntrica, é disso que eu estou tratando. Então nós vamos precisar de reorganizar essa posição maxilomandibular. Então essa MH não tem como eu reabilitar o paciente. Não tem como eu botar plano de cera na boca do paciente e pedir para ele morder. Eu tenho que reabilitar esse paciente em RC. Eu tenho que fazer registro pela técnica da bolinha. Eu tenho que levar a mandíbula para trás e para cima. Eu tenho que conduzir a mandíbula para trás e para cima. Agora vocês podem estar se perguntando assim, Fred, mas como é que eu vou conseguir isso? Você vai conseguir com uma PPR de transição. Com uma PPR provisória. E pessoal, pode ter certeza de uma coisa. Fisiologicamente falando, para a musculatura, essa é a melhor posição. Aqui, ó, pai. Pode voltar. Pode falar pro pessoal que você voltar pro YouTube, que já arruma. Pessoal, voltamos pro YouTube. Tudo certo agora, mano? Ok? Voltamos pro YouTube. Me digam aí. Me digam aí se vocês... Se voltou a imagem, voltou o slide, me digam aí. Matheus. Meu filho. H2O. Me digam aí, pessoal. Voltou, que ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Joia, Sônia. Stephanie, Liliane, beleza. Que ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Vocês são 10. Vocês são 10. Vocês foram lá no YouTube, voltaram para o Instagram. Tamo junto. Beleza? Então vamos continuar. Então olha lá, pessoal. Posição mandibular estável só é mantida quando há harmonia com uma condição oclusal ideal. Ok? Então nós só temos uma posição mandibular estável quando nós temos uma oclusão ideal. Então quando nós temos contatos posteriores simultâneos e bilaterais, né? Quando nós temos guia de desoclusão super assistente. Ângela, obrigado. Fred, tem alguma aula sua salva explicando sobre essa técnica da bolinha? Stephanie, tem aulas minhas aí para trás, sim, de prótese de transição, na live do livro, ok? Mas lá no nosso Tudo sobre PT e PPR tem uma super aula sobre a técnica da bolinha. Beleza? Sensacional. Maria do Socorro, não tá aparecendo eu? É possível. E agora, Maria do Socorro? Apareceu eu ou não? Aí. Pessoal, obrigado vocês, viu? Um grande abraço para vocês todos. Uma ótima quinta-feira, tá? Um ótimo final de semana para vocês. Muito feliz de estarem aqui junto comigo, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, eu preciso de conquistar isso daí, ó. Eu preciso de realizar isso nos meus pacientes. Vocês estão vendo um caso aí de uma colega, de uma dentista,
ok? Adriane e Luiz Alberto, estamos no YouTube, tá? Ao vivo agora. Então vocês estão vendo um caso clínico aí, certo? Que caso clínico que é esse? Tem resina de canino a canino aí, ó. Tem fechamento de diastemas, tem incisivo lateral conoide, tem resina de canino a canino aí. Mas o mais importante, pessoal, o mais importante, tá bonita as resinas, não tá? Tá estético, não tá? Tá lindo. E não é faceta, não. É só fechamento de diastemas e remodelação de incisivo lateral conoide. Mas o mais lindo de tudo nesse caso é a oclusão. Essa paciente, quando me procurou apenas para fechar o diastema entre o 11 e o 21. Mais do que fechar o diastema do 11 e o 21, eu aumentei a incisal do 21, né? Eu fiz o lateral conoide, o 22 dela, e aumentei as incisais dos caninos, que ela não tinha guia anterior. Tá certo, pessoal? Então isso é uma odontologia funcional primeiro. Como disse o Carmine agora há pouco, é uma odontologia fisiológica e, obviamente, uma odontologia estética. Né? Agora nós temos que ter muita responsabilidade, né? Ok? Beleza? Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que buscar uma odontologia funcional e uma odontologia estética. Tá certo? Então aí vocês estão vendo estética e mais importante do que a estética, vocês estão vendo função. Beleza, pessoal? Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ver as imagens com nitidez? Tá tudo certo? Posso continuar? Estão curtindo? Me diz aí. Enquanto eu tomo uma água. Opa! Kátia Pereira. Manuel Igor, um abraço, viu? Stephanie Gonçalves, Liliane, obrigado. Adriane Medeiros, Ellen. Quem tá no Instagram aí, em 1 minuto e 50 vai fechar. Vamos lá pro YouTube, beleza? Carmine, obrigado. Grande professor, ótimas aulas, obrigado, Pancieri. Queria saber se a guia canina feita aí no caso com resina não pode ficar frágil. Pancieri, não fica não, viu? Basta que você faça um enceramento diagnóstico, verifique no enceramento diagnóstico o quanto você deve acrescentar de cera para desenvolver a guia e faça a técnica da barreira de silicone, né? Que aí você terá uma previsibilidade. Qual o conselho que eu te dou? Que você faça um acréscimo, e o conselho para vocês todos, que você faça um acréscimo de resina de no mínimo um 0,5 milímetros, ok? Para que você tenha uma resistência adequada da resina. E a gente tem que ficar muito tranquilo, porque esse acréscimo de resina nós vamos fazer em esmalte, né? E como eu falei na live de terça-feira, a adesão ao esmalte é 100%. Tá certo? A adesão de esmalte, a resistência à força adesiva é muito grande. Obviamente, ao final do trabalho, se o paciente é bruxista, eu tenho que finalizar com uma placa. Beleza? Vamos pro YouTube, tá, Pancieri? Grande abraço para você. É isso, pessoal. A segunda dica do Fred, dessa live de hoje, é isso daí, ó. Guarda isso para a vida de vocês como dentistas. Oclusão de mútua proteção, ok? Dentes posteriores, mais perto da